Forrocasters! Olá, tudo bem? A gente tá aqui. Eu fui falando que São Jacaré vai ser um dinossauro, né? A gente voltou e voltou experiências jurássicos. Diretamente de Crato e Xinará diretamente de Lagoa Seca, Paraíba. Estamos vindo aqui excepcionalmente, não vai ser excepcionalmente, né? Tá sendo excepcionalmente porque faz uma era, mas nós estamos aqui de 8 de junho gravando esse episódio para vocês. Um mês repleto de celebração para a Nação Forrozeira. E é uma honra, Chinerai, estarmos aqui testando esse novo formato, colocando o nosso face card para jogo. Sim. A gente vai tentar manter uma constância agora. A gente promete, pelo menos um episódio mensal. Não sei se nesse formato ou um formato experimental, mas a gente vai manter essa constância. Não é, Renata? E para recomeçar com chave de ouro, a gente vai dar aqui os nossos alôs, afagar os corações que nunca soltaram a nossa mão. Um alô para Michele Oliveira, Suelen Muniz, Camila Gildo, Jorge Arisson, Glenda Aires, Jeane Batista, o Stefferson, nosso amigo Stefferson do Dodival, Isabelle Ferreira, pessoal do Meu País Ceará e toda a galera massa que nunca desistiu do Forrocast, até quando nós mesmos desistimos de nós, né? Eles estavam lá, firmes e fortes. A gente deu uma desistidazinha, né? De leve. Demos sim. Mas estamos aqui, o importante é recomeçar. E hoje a gente vai falar de quem, Chinerai? Um conterrâneo nosso, um dos conterrâneos mais ilustres que a gente tem, um dos melhores representantes da música cearense que temos, Luiz Fidelis. Eu vou além, eu diria que um dos melhores músicos nacionais que nós temos, um dos melhores compositores. Com certeza. Ele faz parte ali, né, da Santa Ceia, digamos assim, da Nação Forrozeira de Composto, das canetadas, né? A Rita de Cássia, o Dorival Dantas, a Eliane, e a gente coloca o Luiz Fidelis aí no meio também, com certeza. Com certeza. Porque a gente fica muito nessa de música regional e acaba, às vezes, limitando o tamanho que o artista é, não é verdade? E aí, quando a gente vai ver outros gêneros regionais, o samba é um gênero regional do Rio de Janeiro, né? A música sertaneja é um gênero regional do Centro-Oeste, de Minas Gerais. E nenhum deles é reduzido apenas a um artista regional. Eles são grandes dentro do gênero e grandes dentro da música brasileira. Então, por que um artista de forró vai ser limitado, vai ser encaixado só em gênero regional, não é? Exatamente. E aí, nosso roteiro a gente faz para se basear. Eu vou citar uma coisa que eu coloquei lá no final. Agora, no dia 31 de maio, eu tive um show do Luiz Fidelis, junto de Renan, meu esposo, e de Joaquim, meu filho de 2 anos, que já é um forrocastezinho daqueles. E ninguém mais do que ele amou o show do Luiz Fidelis. Foi maravilhoso. Né, foi o lançamento do São João do Ceará, que foi aqui no Centro Cultural do Cariri, junto com quadrilhas, Festival de Quadrilha, foi uma coisa linda. E, gente, eu nunca tinha ido no show do Luiz Fidelis. Eu liguei pra Chinerai, eu disse, a gente vai voltar ao Forrocast sem sombra de dúvidas. Não foi, Chinerai? Ela me mandou um vídeo do show no Rio Curto, não foi? Foi, exatamente. Foi perfeito, foi lindo, maravilhoso. É uma banda incrível. Sabe aquela coisa que mexe com o seu corpo? Uma metaleira. Muito bom. Então vamos começar. Eu acho que influenciou também o nosso festejo junino. A gente está iniciando o festejo junino. Totalmente. E aí a gente foi, né, se debruçar mesmo, estudar a trajetória de Luiz Fidelis, que é aqui do lado, gente, Juazeiro do Norte, a gente é do Crato. A obra dele, né? Que é imensa e atemporal. O Luiz Fidelis, ele é natural de Juazeiro, como eu acabei de falar, e ele é um nome que dispensa apresentações, né, no cenário forrozeiro. Ele tem mais de 200 canções gravadas, em vozes, assim, icônicas, como é o caso da Mastruz com Leite, né, da formação de ouro da Mastruz com Leite, ali com o Neto, o Ramalho, Marinês, Wagner, né?
e Dominguinhos. E eu fiquei, caramba, Dominguinhos gravou uma música do Luiz Fidelis. E aí eu fui pesquisar qual era a música. Era aquela música, Se Lembra Coração. É de Luiz Fidelis, gente. É incrível. Algumas composições que com certeza o Forrocast que está nos escutando agora conhece, né? É O Meio-Dia. Eu tenho uma história engraçada para contar dessa música. Eu falo já. Forró Bodó, 6 cordas. Vocês têm noção que 6 cordas é desse ícone? Olhinhos de Fogueira. Pode falar, meu amor. Não, eu tava ouvindo. Eu sou muito atento a essas questões de música, independente de gênero. E aí a gente tá vivendo um declínio, né? Do que a gente ouve, na verdade, né? De pobreza das letras e das melodias e tudo mais. E aí, boa parte das músicas dele, se você for um pouco mais atento, como você escolhe, você percebe uma metáfora, uma analogia diferente. E aí, hoje em dia, a gente vive muito da era dos conteúdos musicais muito explícitos, entendeu? E aí ele não, ele ainda escreve coisas extremamente explícitas, só que travestidas de uma maneira mais poética. Exatamente, e tem muito isso, né? Agora eu lembrei do dia que tu disse, Renato, como assim eu dançava crina negra na escola? Na quadrilha, né? Hoje eu passei ouvindo essa trilha sonora de mim. Eu vi um vídeo do meu sobrinho na escola e me deu esse gatilho de passar o dia ouvindo. E também contar, elaborando o roteiro. Pois é, mas era isso, né? Tem uma lábia ali, né, pra falar disso. Tem uma coisa... Não sei. Me faltam palavras pra ele é um bom escritor, essa coisa, né? Ele, antes de ser um bom músico, um grande artista, ele é um excelente compositor. Ele tem o dom das palavras, ele sabe musicar o que ele sente, o que ele observa. Exatamente. As vivências dele. Sim. Ele é incrível. E eu vi agora, hoje, né? Eu tava. O Josué, que é o videomaker que eu amo trabalhar, né? Além de trabalhar CLT, ela ainda tem outros trabalhos e eu tenho ela, né? A garota aqui que nos fala. E eu trabalho muito com o Josué, que é um videomaker, que ele é videomaker no portal No Cariri Tem. E eles estão fazendo uma série de vídeos sensíveis, incríveis. E quem é o primeiro? Luiz Fidelis. E ficou lindo, eu recomendo você. Botar o link desses vídeos que a gente vai citar aqui, Renata, para quem quiser ver. Vamos sim, vamos. E aí, o Luiz Fidelis, ele é muito, muito icônico, a ponto de eu estar um dia desse na Trilha Sonora, que é uma loja aqui do Crato. Não é publi, mas poderia ser. Quando a gente foi para Fortaleza, para aquele programa... Como era o nome daquele programa? Agora tu me pegou. Essa pandemia, foi 2019 ou 2020? Chinerai, eu não sei se os forrocasters vão ouvir isso, mas teu áudio ele tá um pouco com eco, tá? Vocês vão perdoar, mas a gente tá tentando. Foi de 2019 para 2020. Meu Deus, como era? É com aquele... Esqueci o nome do apresentador. Eu ia falar uma característica de descobrir a gente, mas é melhor deixar falar. Mas enfim, Elânia, da trilha sonora, fez umas canecas lindas. A gente precisa retomar. Com esse formato, não dá pra eu estar tomando essa caneca do Flamengo descascada. Eu quero minha caneca do Forrocast. Vamos lá, trilha sonora, vamos nos patrocinar. Mas enfim, o que é que eu falei? A trilha sonora é uma loja aqui do Crato. O nome já remete, né? Eles vendiam discos. E hoje eles se inovaram, porque o mercado fonográfico mudou completamente. E hoje eles trabalham com personalizados, são uma gráfica de impressão de banner e tal. Mas ainda tem discos. E eu cheguei lá para fazer um orçamento nos crachás do meu trabalho. Um discão assim, de Mastruz com Leite. O Boi Zebu e as Formigas. E eu, meu Deus, eu quero esse disco. Quando eu fui olhar, canetada, Patativa do Assaré e Luiz Fidelis. E aí eu falei, a gente...
Meus cachorros. E agora, meu Deus? Deixa eu ver. Eu não tenho cachorro, não. O cachorro na minha casa aqui sou eu mesmo. Pronto. O Boi Zebu e as Formigas. E aí, Shinerai, é um disco de 95, no ano que eu nasci. Tu não, que tu já é mais velho, né? 92. Tinha 2 anos, no final do 92. Mastros com Leite gravou esse disco com letras de Patativa do Assaré e musicadas por Luiz Fidelis, né? Ao todo são 8 faixas e elas foram gravadas durante o aniversário de 86 anos de Patativa do Assaré. É um disco incrível. É uma homenagem. Eu vou colocar o link também. É maravilhoso. Você já ouviu o Boi Zebu e as Formigas? Ouvi sim. Você já foi show desse? Já não lembro onde, mas já. Em algum palco regional. Porque, apesar de ser um artista grande, infelizmente, nossa região resume muito ele a palcos de produções regionais. Regionais que eu digo é a região do Caribe Cearense. Tem um evento de forró grande, que vai ter grandes artistas, talvez ele entre no início do show ou em um palco separado, secundário. Infelizmente, a própria região acaba meio que inviabilizando. E muitos desses espaços em que ele ocupa são espaços públicos, são shows gratuitos, né? Exatamente. E você falando sobre isso, eu vou pegar o gancho para a próxima pauta sobre Luiz Fidelis. Recentemente, o Wesley Safadão, ele lançou um projeto Bem-vindo ao Meu Mundo, Forró e Vaquejada. Incrível. Muito bom. Muito bom. Que tem as músicas 6 Cordas, Baião de 2, Meio-Dia e Não Queira Ser Minha Gaiola, de Luiz Fidelis. Mas né? Faltou Luiz Fidelis ali no palco. E é isso que você está dizendo. É muito massa a trajetória, a composição, mas vamos dar o palco de verdade, né? A gente às vezes dá palco. Valorização, né? Exatamente, a devida valorização financeira, midiática, né? Muito importante isso. Pode falar, meu. É porque, assim, eu acho que já tenho falado isso algumas vezes, em alguns episódios, e fica até meio cansativo. Já tinha dito essa bola que o Wesley chegou num ponto muito grande que ia chegar para ele poder ter que retornar às origens. E aí, quando ele faz esse trabalho gravando músicas de vaquejada, e essas músicas da nossa cultura regional, do sertanejo, do nordestino do interior, ele está retomando essas raízes. É importante o espaço que ele está dando para composições desse ideia, porque já é um artista de projeção enorme, projeção nacional. É importante, é válido, é extremamente válido, mas é tão válido quanto você homenagear o artista cantando as músicas dele, por que não levar o professor 1 ou 2 músicas? Ele tem estrutura, ele tem aporte para isso, né? Totalmente. Inclusive, Tati Guel também está num momento bem interessante, né? Com essa valorização, né? Dos que vieram antes, do que abriram caminhos, né? Eu não vou me aprofundar porque eu não estudei, não me informei o suficiente para falar sobre, mas eu vi uma polêmica até que o Neto Leite, ele saiu da Mastruz com Leite, né? E ela chegou a comprar os direitos das músicas para convidar o Neto para um projeto que eu achei incrível. Ela fez mais que o Safadão, venhamos e convenhamos. Só que aí a Mastruz disse, não. E disse, tá aqui seu Pix de volta, foi uma coisa assim. A gente não vai liberar para ele gravar. Então teve essa polêmica, mas só citando que eu acho que ela foi icônica, né? De ter tido, não, Neto, vamos aqui e tal. Tudo bem que Mastruz com Leite acabou tendo uma projeção maior do que Luiz Fidelis. Mas a gente sabe que hoje, nessa era de tiktokização, de tudo ser 30 segundos, tudo ser muito rápido, né? Esses artistas, por mais que tenham tido uma projeção maior, mas eles acabam ficando um pouco à margem desse consumo, né? Dessa fórmula do algoritmo de hoje. Esses artistas que eu falo, Mastruz com Leite, o próprio Luiz Fidelis, como a gente tá falando, a Eliane, né? A rainha do forró, enfim. Eu acho que é bom a gente fazer um recorte histórico de tempo em que
houve o auge do Luiz Fidelis, final dos anos 90, na metade dos anos 90 e início dos anos 2000. Foi uma época em que o forró ele mudou. Ele não era mais aquele forró cantado por Luiz Gonzaga, Nome Deus, Ramalho, Wagner. E as grandes gravadoras, a gente já falou isso em alguns episódios, meio que viraram as costas para esse tipo de forró que estava sendo feito agora, que era um forró metalizado demais. E aí houve um grande movimento cultural, esse movimento cultural, né, regional, de valorização do que já era nosso. Então, essa nossa música, esse forró, ficou muito tempo por aqui. Aí só veio mudar depois, no final dos anos 2000, início dos anos 2010, quando grandes artistas, por causa do Evelyn, que acertou naquela forma que depois foi replicada por grandes gravadoras, e aí a gente teve outro momento. Mas ele é um artista que ficou as coisas de resistência, entendeu? Ele foi aquele elo que não deixou o movimento se acabar, né? Porque a gente já disse, já relatou aqui várias vezes, que o forró, ele não se restringe, ele não se limita ao gênero musical, né? É um padrão cultural, é a comida que você come, é o modo de vida que você tem aqui, onde a gente tem as questões climáticas, é um relato histórico antes de qualquer coisa, porque se você vai ouvir as músicas que você tem hoje em dia, são principalmente de forró, dos gêneros atuais, a Renata acabou de falar da tiktokização dos artistas. Infelizmente, é só. Olha, eu acho que não, infelizmente não, acho que eu sou um pouco elitista quando eu falo infelizmente. É só um retrato que a gente já vive hoje. A gente já foi dito milhões de vezes aqui. A gente não vai mais para São Paulo, não tem mais aquele drama do retirante, seca e tudo mais. Seca a gente tem, obviamente, mas essas questões do êxodo urbano, êxodo rural, a gente já fica por aqui. São outras questões, são levadas de outras maneiras. E aí, quando a gente pega para a obra do Luiz Fidelis, ele canta essas coisas, essas demandas que, independente do laço temporal que você esteja, ela vai ser válida. Ele canta coração, ele canta das incertezas, ele canta das questões filosóficas, porque não, que o ser humano enfrenta. Quando ele musicou a obra do Patativo do Assaré, que é um grande poeta que a gente tem cearense, são questões atuais que a gente enfrenta ainda hoje. O próprio disco que tem essas músicas da Machuca com Leite, você pega para escutar, você vai analisar, são questões que a gente enfrenta ainda hoje, são questões do ser humano, não é verdade? Com toda certeza, com toda certeza. Uma coisa que eu observo e que eu sinto é que Renata, que assiste muita novela, eu nem tanto. Ele me lembra as músicas dele, a obra dele, me lembra muito, me remete muito à novela de Benedito de Barbosa. Não sei porque eu sinto uma coisa meio Pantanal, meio renascer na obra dele, essa questão da ligação com a natureza, essa questão mais idílica, essa atmosfera que ele cria nas músicas. Tu percebeu isso? Tu sentiu isso? Ou que só uma viagem? Será que é o chapéu de Almissate? Pronto, você conseguiu achar talvez um pai equivalente do que ele é pra gente e pra quem não é daqui. Eu acho que é bem essa vibe, uma coisa meio Almissata. Eu acho que eu tava tentando buscar alguém, uma similaridade com alguma coisa que fosse mais familiar e você resumiu bem. Pois é, e valorizando, né, como a gente está nesse tema de valorização desses grandes ícones, e falando também dessa relação do Luiz Fidelis com o Patativo do Assaré, no dia 13 de maio, ele foi agraciado com a medalha Patativa do Assaré, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza. E aí ele dividiu essa honraria com o Fagner e relembrou Patativo do Assaré, com quem ele teve o privilégio de conviver de perto em diversas ocasiões e bebeu diretamente, né, dessa fonte, como a gente está mencionando aqui. Eu espero, de verdade, assim, é uma coisa que eu percebo que foi uma virada de chavinha muito boa para Luiz Fidelis. A gente tá falando dessa tiktokização. A minha, não tem um problema, eu gosto do TikTok, tá, gente? Eu estou lá. Eu não tô, não. Não, eu não tenho. Não, eu também não tenho nada contra, não. Travou, Maite. Voltou. Eu não tenho problema com TikTok. Eu não tenho problema com música atual. Você também não. A gente já disse isso várias vezes. Muito. Eu não gosto desse discurso de
música de qualidade. Gente, Não. por favor, né? Nós estamos aqui exaltando porque assim, Luiz Fidelis tem uma obra, uma música de qualidade? Tem. Mas quando a gente diz isso, não é querendo cair no menosprezando o atual. Não, e nem elitizando, e nem... Enfim, não é fazendo esse recorte classista, não, tá? Por favor, fique bem claro. Me perdi do que eu ia dizer. Tá. Mas aí, o que era que eu tava dizendo, Shinerai? Me ajuda? Não, a gente tava falando anteriormente da obra dele ser muito dividida, Renascer, novela, do Almoçada. Alguma coisa relacionada a isso? Não, era que eu tava falando do TikTok e aí eu fui dar esse adendo e me perdi. Luiz Fidelis está extremamente tiktokizado, tá? Ele está muito bem nas redes sociais. Eu acho que é o filho dele que tá gerenciando as redes dele, a família dele. E o homem está fazendo o react do Safadão. O homem está fazendo bastidores. Ele tá gravando pro TikTok, ele tá gravando pro Instagram, ele tá presente, ele tá engraçado, ele tá autêntico, sabe? Não tá uma coisa cringe, tá massa, tá incrível. É um ponto positivo da gente, não necessariamente da gente, nesse momento atual que a gente vive pro entretenimento, pra música, que é você não ter que estar vinculado a uma grande gravadora que vai te colocar no programa de TV, vai pagar jabá em rádio, vai te levar para tais eventos. É uma forma, uma certa facilitação que artistas que não têm esse grande aporte midiático têm para sobreviverem, para mostrar o seu trabalho e para acessar outras gerações também. A gente está no período junino e aí eu disse que hoje eu passei o dia ouvindo essas questões, essas músicas de São João. E aí eu fiquei começando a refletir como a gente limita esses artistas, né? E assim como Canário do Rei, como... cara, me fugiu agora. Mas todas essas bandas que a gente acaba só ouvindo em período de família, ou ensaiando para a quadrilha da escola, ou ouvindo em determinado momento. E aí eu fiquei um pouco de medo. Será que esse tipo de música está desaparecendo? Será que a gente está contribuindo da maneira correta para que esse movimento não desapareça? Eu já falei muito aqui, que eu fico muito aqui irritado quando eu vejo artistas daqui grandes de forró, que gravam principalmente com duplas sertanejas, quase se desvinculando do gênero. Músicas que são vendidas como forró, mas que não são forró. E aí eu acho que não penso tanto assim, eu acho que é mais um mecanismo de sobrevivência do gênero, entendeu? E aí eu fico pensando se a gente vai sempre ter que ficar defendendo e o Wesley Safadão gravar algumas músicas dele para ele voltar a ter evidência, ou se isso, como já disse antes, é um mecanismo válido de sobrevivência. Eu acho que vale essa reflexão. Nossa senhora, domingo, 7h30 da noite, ele lançou Né? essa, meu coração ficou até meio, sabe? Mas é isso, concordo totalmente, né? Eu não sei se eu não tô na bolha, né? Assim, depois que Natanzinho, por exemplo, foi pra... se calimizou, eu deixei de acompanhar essa leva, mas, assim, eu sou coração João Gomes, inclusive vale um episódio só sobre João Gomes. E esse turno que tá fazendo agora com o Maestrinho JP, as músicas... Não, assim... Cadê bom. nós sobre? Por favor, né? Eu já ouvi, assim. É incrível. João Gomes é um menino, eu queria ser amiga dele. Tomar um café Santa Clara com ele. Porque ele é um garoto propaganda. Não é São Brás, né? Ele é o garoto propaganda da Santa Clara. A Santa Clara, você quer São Brás. Não, da Santa Clara. Enfim, eu amo. Mas o que é que eu tô querendo dizer? Eu não tô acompanhando muito, eu não sei muito esse movimento se ainda tá existindo. Do acertanejar, né? Mas, de fato, vale a reflexão, tá, né? Então, não tô acompanhando. Vale essa reflexão, mas eu acho que é justo que a gente enalteça e valorize esses heróis, assim, da música forrozeira
sem precisar submetê-los a isso, né? Sem precisar colocá-los em situações que são, assim, eu acho até desrespeitoso, sabe? Porque não é que é, por favor. Eu não gosto de sertanejo, mas eu não tenho. Quem quiser ouvir Suzana Castelo pode ouvir. Mas eu acho que não. Quem quiser, né? Eu não gosto. Mas eu acho que deve ser desconfortável para uma pessoa que moldou de fato essa transição ali do forró para o que ele foi se tornando, ter que se encaixar num movimento altamente comercial e desprovido de fato de uma essência. A gente sabe, gente, que tem o intuito não é assim a valorização da cultura como essas pessoas de fato militaram, lutaram e fizeram por onde, né? Mas eu acho que é mais uma questão generalista, porque se você vê o espaço que artistas mais velhos têm na música, independente do gênero musical, é o mesmo. Você tem um prazo de validade, depois você vira um artista de nicho que fica dependendo dessas situações, entendeu? E aí você, principalmente o TikTok, que é a principal rede social dessa geração mais nova, né? Mas não é nem a mais bem porque a geração já está fazendo quase 30 anos. Acho que é a geração alfa, né? E aí, aqui atuar, a geração Gen Z com mais de 5 anos por. Então, Gen Z já tá ficando velho. Enfim, e aí, aqui atuar, uma música viraliza em alguma trend, ou algum artista jovem pega um trecho da música e usa como sample. Isso tem acontecido muito com a bossa nova, com aqueles lo-fi. Sim. E aí fica parecendo que o artista não existe, começar a existir aquele momento. Fica esse relato histórico, né, que tudo que a gente tem hoje, na verdade, principalmente em forró, são releituras do que a gente já tinha antes. São só coisas que vão se acrescentando e, como eu já disse, vão se somando como mecanismo de sobrevivência, né? E Luiz Fidelis, ele tem feito esse respiro, ele tem se mantido constante, relevante antes de qualquer coisa, mas essa relevância, ela vai muito além de precisar que um artista grande regrave suas músicas, ou que um TikTok momento pegue uma parte de uma música de 30 segundos, ou até menos, e faça uma dancinha. Não é verdade? É verdade. E vai muito além disso. E torcer para que as pessoas percebam isso, né? Que a gente vá nesse movimento de comunicação também, inclusive parabenizar aqui a equipe do No Cariri Tem por estar fazendo esse trabalho incrível. Eu vou olhar o nome agora para já deixar a recomendação para vocês irem ver. Pelo que eu entendi, é uma série de vídeos narrativas, o Cantar do Cariri. Então, é massa, vão ver. Parabéns a essa parte da imprensa que tem buscado ir além de um release fechado e tem tido esse olhar sensível para valorizar a nossa cultura, e essas pessoas, enquanto elas estão ativas, estão fazendo shows, né? Confiram a agenda de show do Luiz Fidelis, quem sabe vocês não vão e aproveitam aí mais um show dele nesse São João, não é, Shinerai? Verdade. E antes de qualquer coisa, só reafirmando, ele é um artista ativo nas suas mídias sociais, nos seus shows, na sua vida. E escutem e consumam o trabalho dele para despedir de mim, né? Porque não adianta nada a gente gravar esse episódiozinho e aí, pronto, fechou isso aqui, passou junho, a gente vai voltar a fazer o que era antes. É importante. Não só ele, como outros artistas, porque eu moro na Paraíba agora, e aqui, diferente do Ceará, eu percebi já que o Ceará está voltando reclamando de chavais de São João, mas aqui tem muita festa de São João. E aí eu fico muitas vezes observando espaços de bandas pequenas, que hoje são pequenas, tem nessas festas. Porque o cachê para você trazer um Gustavo Lima da vida, é para você bancar uma semana de festa com esses artistas intermediários que a gente tem hoje em dia, né? Então fica aí o apelo para que você consuma esse tipo de música, esse tipo de artista, na verdade, que é um movimento cultural, a gente vai utilizar em outras épocas para além do São João, para além do mês de junho, né? Isso mesmo. A gente vai também deixar o link das redes sociais dele
como a gente já falou, ele é muito ativo lá, que vocês possam redescobrir o trabalho dele ou também descobrir o trabalho dele para quem não conhece ainda, né? Muito provavelmente você já ouviu muita música dele na voz de outros artistas consagrados, principalmente artistas do Nordeste. É um fato interessante de a gente reafirmar e mostrar, né? Então é isso. Aí vamos tentar, como eu disse no começo do episódio, a gente vai tentar manter essa constância de episódios, né? Pelo menos um mês. Mandem sugestões de episódio também, que vocês querem que a gente faça. Olha, ele tá simpático, gente. O que é que um ghosting, né? Não faz. Mas é isso. Tô feliz da gente estar aqui, juntos, passando pandemia, loucura, transtornos mentais, crise climática, Bolsonaro. Estamos vivos aqui. Vamos fazer uma pose para nós tirar uma foto. Não, peraí. Ai, não deu certo. Não deu certo. Depois a gente, quando finalizar, a gente tira. Beijo, gente. Beleza. Obrigada. Tchau. Beijo.